Olá, meu nome é Marcos, tenho 49 anos, sou morador da cidade de Bauru, São Paulo, e gostaria, através desse espaço que me foi concedido, relatar uma experiência de vida na qual gostaria de compartilhar com todos, principalmente para quem pensa em fazer um pacto com o demônio. Para quem imagina que o demônio é alguma criatura assustadora ou tem uma aparência apavorante, está enganado. Nos 3 encontros que, iludido, tive com ele, pude observar e ter a falsa impressão de estar lidando com pessoas extremamente educadas, elegantes e bonitas. Nasci em uma família humilde, mas sempre tive o sonho de ter grana e me tornar milionário. Quando tinha 18 anos, se você não fosse um garoto bonito, dificilmente conseguiria arranjar namorada bonita. Pobre seria, ainda era pior. Na fissura de me tornar alguém rico e importante, resolvi fazer um pacto com o diabo quando tinha 19 anos. À meia-noite criei coragem e fui até uma encruzilhada, em meio a um canavial, e invoquei o Satanás por 3 vezes. Esperei e nada. Repeti novamente o ato por mais 2 vezes. Esperei e nada. Então desisti e fui embora para casa. Passados 3 dias, fui a um barzinho bem conhecido aqui da cidade, que não colocarei o nome para preservar o local. Lá estava eu com meus amigos, sentados em uma mesa que dava de frente para a rua, quando de repente chega um sedã de luxo, para bem à nossa frente, e dele desce um homem aparentando ter uns 30 anos, bem vestido, com traje preto, parecia aqueles gangsters de filme. Cabelos loiros, olhos azuis e muito educado, sentou-se ao nosso lado e ali ficou bebendo uísque até a hora em que fomos embora. Eu trabalhava de ajudante geral em uma fábrica de baterias e no outro dia cedo, logo que cheguei no trabalho, o homem da noite anterior adentrou no setor em que eu estava trabalhando e veio em minha direção. Seu olhar era tão penetrante que quase me hipnotizava. Chegou bem próximo e disse: "Olá, Marcos, estamos aqui, ouvimos o teu clamor." Fiquei sem entender nada. Então perguntei: "Nós quem? Clamor?" Para minha surpresa, ele deu um sorriso e, colocando as mãos em meus ombros, sussurrou em meu ouvido: "Estaremos às 18 horas, esperando por você." E foi-se embora. Trabalhei o dia todo, meio sem saber o que estava se passando, até que resolvi perguntar quem era aquele homem. No entanto, ninguém o tinha visto, nem sabia de quem eu estava falando. Então a ficha caiu. Lembrei do pacto. Será? Pensava eu. Será mesmo o demônio? Eu saía do trabalho sempre às 17h45. E no caminho para o ponto de ônibus, o mesmo sedã da noite anterior parou do meu lado. Abriu a porta lateral traseira e pude ver, ao olhar para dentro do veículo, o mesmo homem que me abordara na minha sessão de trabalho. Homem este que ninguém conhecia ou tinha visto, mas ele estava lá. Rapidamente, olhei para meu relógio e eram exatamente 18 horas, como ele mesmo tinha marcado. Explicar o sentimento que senti naquela hora é difícil, porque nem eu mesmo acreditava que aquele sujeito pudesse ser o demônio. Era uma mistura de dúvida, medo e curiosidade, mas como que seduzido pelo convite, resolvi adentrar no carro. Uma vez dentro do carro, o silêncio tomou conta do ambiente, até que resolvi perguntar quem era ele e o que queria comigo. A resposta foi: "Somos muito. O que queremos? Queremos que você se junte a nós." Eu disse: "Muitos? Como assim? E como poderia me juntar a você?" E ele respondeu: "Este corpo é apenas um intermediador entre nós e você, pois somos uma legião. Eu e meus irmãos queremos que você se junte a nós na servidão de nosso querido mestre, Lúcifer. E em troca receberá todas as riquezas e gozará de todos os prazeres da terra, enquanto estiver encarnado." Fiquei completamente anestesiado, pois queria sim fazer um pacto em troca de dinheiro, riqueza e mulheres. Mas quando vi que isso era realmente possível
e que eu poderia estar negociando com uma legião de demônios minha própria alma, confesso que me deu medo. E este medo me fez perguntar a ele: e Deus? Pois se você existe, obviamente que Deus também existe. E se eu der minha alma a você, como fico com Deus? Quando eu morrer, vou realmente para o inferno queimar eternamente? E ele me respondeu dando muitas risadas, meio que achando graça da minha ignorância em relação ao que era desconhecido para mim, mas parecia que eu tinha feito uma piada. Assim ele me respondeu: Marcos, a que Deus você se refere? Ao grande rival de nosso amado mestre Lúcifer? Fique calmo e relaxe, pois tudo não passa de um grande jogo de xadrez. Lúcifer, o grande arquiteto, somente deseja o bem, a felicidade e o gozo pelo que é bom para os humanos. Seu rival, o outro, Deus, é quem é mau, utiliza de tragédias e miséria para conseguir seguidores. Foi capaz de mutilar seu próprio filho simplesmente para angariar fiéis. E quanto ao fogo eterno e o inferno, não passa de mais uma tática que ele usa para amedrontar seus rivais e inimigos. Sem palavras, apenas olhei novamente para ele e disse: o que quer que eu faça? Ele somente me olhou e me deu uma pasta preta, daquelas executivas com os adornos amarelos brilhantes, e me disse para ir e aproveitar o resto da semana, mas pediu para que eu abrisse a pasta somente em casa. Fiz como ele pediu, desci do carro e fui para casa. Chegando lá, minha curiosidade era extrema. Eu já não me continha, fui correndo abrir a pasta. Para minha surpresa, a pasta estava completamente lotada de dinheiro e um envelope grande. Dentro dele, um papel grosso meio texturizado e de cor amarronzada, e tinha um cheiro ruim. Parecia cheiro de algo estragado, carne, mas não muito forte. O cheiro era sutil, somente colocando próximo do nariz para sentir. Na época, se comparássemos com o dinheiro de hoje, a quantidade de dinheiro que havia no interior da maleta equivalia a mais ou menos uns 500 mil reais. Guardei o envelope com o papel estranho e fui para a balada. Aquela noite eu era patrão, estava cheio de grana e me sentindo o máximo. Saí com meus amigos, bebemos, dançamos e mais tarde fomos a uma boate. Fechamos a casa e a orgia rolou solta. Sexo, bebidas e muitas mulheres. Muitas mesmo. Passamos a noite na gandaia. Passados alguns dias, eu já de carro novo, casa nova, vivendo uma vida de luxo, imaginando que já teria feito o pacto com o diabo, só aguardando o que mais ele iria me dar de bom. Mas, para minha surpresa, o pacto ainda não tinha se consumado. Naquele dia, por volta da meia-noite, estava eu deitado vendo um filme, em minha cama com as luzes apagadas, quando de repente vi uma pessoa em pé, uma mulher, parada, bem na porta do meu quarto. Só dava para ver a sua silhueta, devido à luminosidade do aparelho de DVD. Tão grande foi o susto que quase tive uma parada cardíaca. Trêmulo de medo pelo fato de ser pego de surpresa por alguém que teria aparecido no ar como se fosse um fantasma. Criei coragem, acendi a luz e olhei para a mulher, que por sinal era linda, sorridente e muito sexy. Mais calmo perguntei: quem é você? Ela me respondeu com uma voz suave e muito atraente: sou a administradora do seu contrato, mas pode me chamar de Empusa. Estranhei o nome, mas nem perguntei nada. Ela me pediu para pegar o envelope com o papel de cheiro ruim que estava na pasta juntamente com o dinheiro. Não pensei duas vezes, peguei o envelope e entreguei a ela. Ela pegou o papel que estava dentro e colocou sobre meu criado mudo e foi se aproximando de mim. Ela era alta, de pele bem branca e cabelos lisos bem pretos, olhos pretos e uma cintura de dar água na boca, muitíssimo cheirosa, pernas bem torneadas e rígidas. Vestia um vestido de gala, longo vermelho com detalhes brilhantes. Se aproximou de mim e começou a me beijar.
eu quase que hipnotizado e seduzido por um desejo inexplicável e ao mesmo tempo, ainda com medo, me entreguei e deixei-me seduzir. Fizemos coisas que jamais imaginei que fosse possível de se fazer na cama. Experimentei sensações indescritíveis e aquela noite experimentei o mais extraordinário sexo e orgasmo da minha vida. Passamos a noite juntos e logo de manhã, bem cedo por volta das 6 horas, escutei o interfone tocar e acordei. Ela já estava de pé, toda linda e pronta para sair. Mas o curioso e interessante é que com roupas totalmente diferentes das que ela veio. Sem noção de onde ela havia conseguido as roupas, mais curioso procurei pelo vestido vermelho e não encontrei. Ela me olhou e disse: "Não vai atender a porta?" Aí eu fui ver quem estava a me acordar aquelas horas e o que queria. Quando abri a porta, um homem de uns 2 metros de altura, aparentando uns 20 anos e bem vestido, logo foi adentrando casa fora e se sentando em meu sofá. Era tanta informação para meu cérebro que eu nem perguntava mais nada, só esperava acontecer. E lá do quarto veio a jovem Empusa, em minha direção. Pegou minha mão direita e começou a chupar meu dedo indicador. Era bem excitante, até que olhei para baixo e percebi que seus pés estavam diferentes. Pareciam feitos de ouro e tinham formato de um pé de cavalo, ou uma égua. Me assustei, mas não tive tempo para me afastar dela. Foi muito rápido. Ela mordeu meu dedo fazendo um corte profundo com um dente, que naquele momento também tinha se transformado. Eram parecidos com dentes afiados de tubarões. Logo, o sangue começou a sair. Ela passou em meu peito, do lado esquerdo, pois eu estava ainda sem camisa, só de bermuda. Ela fez um sinal parecido com uma cruz, de cabeça para baixo, no meu peito, com meu próprio sangue. E neste momento, o homem que estava sentado no sofá se levantou, e o papel que eu citei anteriormente já estava com ele, que veio em minha direção e me pediu para que eu escrevesse com meu próprio sangue o seguinte: "Eu, Marcos, me entrego a Lúcifer, Deus eterno das coisas do mundo, Senhor da alegria e dos prazeres, e renego a meu rival. Deixo a minha alma e o meu ser em glória, honra e poder de Lúcifer. Renego a criação e as doutrinas de meu rival, e tudo que vier dele. Sou a partir de hoje filho amado e propriedade do meu Senhor, Lúcifer, e abomino tudo que for pertencente ao grande inimigo e rival de Satanás." Dei uma titubeada, mas não conseguiria mais viver sem o conforto do dinheiro e cedi à tentação. Feito isso, senti no meu peito que aquele momento sim, foi um momento derradeiro e que estaria entregando minha alma em um pacto com o diabo.